Sexto ano, tudo bem com vocês? Tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Professor Leandro falando aqui, Colégio Dominique, Ubatuba. Como vocês estão? Bem, a gente vai, nós dando continuidade à disciplina de matemática, nós vamos encerrar a apostila 1, né? Finalmente, né? Na última aula nós falamos sobre números primos e números compostos, né? Que isso é uma classificação dos números quanto ao número de divisores que o número possui, né? Ele pode ser primos quando ele apenas possui, ele pode ser divisíveis, né? Quando eles são divisíveis por um e por ele mesmo. E números compostos é quando possuem mais de dois divisores. Beleza? Bem, nós podemos transformar esses números, né? Podemos transformar um número composto numa multiplicação em números primos. O nome desse processo é decomposição em fatores primos, né? Quando a gente fala fatores, né, a gente logo automaticamente lembra de multiplicação, né? Que fator é cada parte de cada número envolvido em uma multiplicação. Beleza? Como funciona esse processo? Primeiro a gente vai pegar um exemplo aqui, né? Se eu tiver 12 quadradinhos, como eu posso organizar esses quadradinhos de modo que forme um retângulo, né? Lá da aula de multiplicação, quando a gente faz organização retangular, é uma das ideias da multiplicação, né? Então eu tenho que gerar multiplicações cujo resultado dá 12. De que maneira eu faço isso? Bem, agora que você sabe o que são divisores, né? A gente pode achar todos os divisores do número 12, porque nós temos 12 quadrados, né? Então, pegando os divisores do número 12, vamos lá. Começa pelo número 1, que 12, todo número é divisível por 1, né? Ele é divisível por 2, porque ele é par. Ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3, né? 1 mais 2 dá 3. Ele é divisível por 4, né? Porque 4 vezes 3 dá 12. Ele é divisível por 6 e ele é divisível por 12. Beleza? Eu encontrei todos os divisores do número 12, né? Para gerar todas as multiplicações que resultam no número 12, é só fazer aquela regrinha que eu ensinei durante a aula. Eu pego o primeiro divisor, multiplico pelo último, então vai dar 12 vezes 1, que é igual a 12. Né? Já está escrito aqui em cima, não vou nem precisar escrever de novo. Então, 12 vezes 1, então 12 pode ser expresso na multiplicação de 1 vezes 12. Né? Ele pode ser expresso também como 2 vezes 6 é igual a 12 também. 12 é igual a 2 vezes 6. Né? E 3 vezes 4 também é igual a 12. Né? Então eu gerei uma multiplicação, eu gerei multiplicações com dois fatores. Né? Só que a gente não pode esquecer que 12 também pode ser igual, ó. A gente não pode esquecer que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, né? E 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então eu posso escrever, tá, o número 12 como 2 vezes 2 vezes 3. Então o que eu fiz? Para eu chegar nesse ponto aqui, eu vou fazendo fatorações até que não sobre nenhum número composto. Eu só vou ter multiplicação por números primos. Esse processo chama-se decomposição em fatores primos. É o que a gente está estudando hoje. Tá? Então, moral da história, né, gente? Todo número composto pode ser expresso com a multiplicação de números primos. Então, o número 12, que era um número composto, o número 12, que era um número composto, ele foi transformado numa multiplicação somente envolvendo números primos. 2 vezes 2 vezes 3. Tá? Nós podemos fazer essa decomposição em duas formas diferentes. Fatorações sucessivas e divisões sucessivas. Fatorações sucessivas. Né? O
que significa isso? Eu divido, tá? Eu transformo o número numa multiplicação de dois fatores. Depois, eu transformo numa multiplicação por três fatores. Vamos supor que sobrasse algum outro número composto, algum número que não seja primo. Eu vou transformar numa multiplicação em quatro fatores. E assim por diante, até que se sobre apenas números primos, uns multiplicando os outros. Isso são fatorações sucessivas. Tá? Divisões sucessivas é quando você pega um determinado número e vai dividindo, né, por números primos, né, até chegar no número 1. Vai dividindo, somente por divisores primos, né, e chega lá no número 1. Eu vou mostrar os dois processos. Tá? Então, eu vou mostrar um exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui para decompor o número 360 em fatores primos. Eu vou fazer pelos dois métodos, tá? O primeiro método é o método das fatorações sucessivas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o número 360, e transformar numa multiplicação com dois fatores, né? Então, por exemplo, 360 eu posso fazer como 36 vezes 10. Por exemplo, 36 vezes 10. Né? Eu transformei numa multiplicação de envolver dois fatores. Eu poderia começar de outra forma? Poderia, porque afinal de contas, 360 pode ser 90 vezes 4, pode ser 45 vezes 8, né? Pode ser 180 vezes 2. Você pode começar das mais variadas formas possíveis, né? Eu vou começar como 36 vezes 10, né? O jeito que você começa essa decomposição não importa. O que importa é que no final tenho apenas números primos multiplicando, multiplicação envolvendo números primos, e que o resultado bata. Isso que interessa, né? 36, ó, eu tinha uma multiplicação com dois fatores. Ó, nenhum dos dois é primo. Então eu vou ter que continuar, né? 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. 2 vezes 5. Né? Opa, ó, o 2 é primo e o 5 é primo. Então aqui já não tem mais o que fazer. Né? Próximo passo. Só que tem o 36 que é um número composto. Né? 36 é a mesma coisa que 2 vezes 18. Né? Aí você mantém o 2 que é primo e mantém o 5 que é primo. Né? Ó, 2 é primo, o 18 não é primo. O outro 2 é primo e o 5 é primo. Né? Ó, tem o 2, só que tem o 18 aqui que não é primo, então eu vou ter que fatorar esse 18 aí. Né? Só que 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. Né? Então eu posso colocar 2 vezes. O 18 eu vou transformar em 9 vezes 2. Né? Ou 2 vezes 9. Né? 2 vezes 9 vezes 2 vezes 5. Né? Ó, ainda tem o 9 que não é primo. O 9 não é número primo. Né? 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, ó, eu conservo 2, ó, o primeiro 2 é primo, o segundo 2 é primo, 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3, vezes 2, vezes 5. Eu vou organizar aqui, né? Então, 360 é a mesma coisa que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Né? Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3 vezes 5. Vamos tirar a prova? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.
8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. 72 vezes 5, 5 vezes 2, 10. 3 vezes 7, 35, mais 1, 36. 360, bateu. Tá? Então, se eu for decompor usando o método, se eu for decompor o número 360, é igual a 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Né? Eu multipliquei tudo, deu 360. Então, era uma multiplicação com 2 fatores, que virou 3 fatores, que virou 4 fatores, que virou 5 fatores, que virou 6 fatores. Aí eu organizei, né? Então parou aqui, ó. Então virou uma multiplicação com 6 fatores. Só que tem um método que eu acho mais fácil, que é o método das divisões sucessivas. O que você vai ter que fazer? Você tem que pegar o número 360, né? E fazer divisões por números primos, né? Então, por exemplo, 360. Qual que é o menor número primo conhecido? É o número 2. O menor número primo que existe, né? É o número 2, né? 2, lembrando que é o único número primo par, né? 360 dividido por 2 vai dar metade, né? 180, né? 180 ele termina com o algarismo 0. Então ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Lembrar lá das aulas de critério de divisibilidade, né? 180 dividido por 2 dá 90. Ó, deu outro número par. Divide por 2. 90 dividido por 2 dá 45. Né? 45 já não é par. Então já não dá para dividir por 2. Qual que é o próximo número primo? Depois do 2. É o 3. Então tem que ver se 45 é divisível por 3. Né? 45 dividido por 3, né? Se vocês quiserem fazer a conta, beleza, né? 4 dividido por 3 dá 1, sobra 1. Abaixo 5 dá 15. 5 vezes 3, 15. Para 15, 0. Então 45 ele é divisível por 3. Nesse caso, se vocês não quiserem ficar perdendo tempo fazendo conta, é só pegar os algarismos que formam o número 45 e somar. 4 mais 5 é igual a 9. 9 está na tabuada do 3. 9 é múltiplo de 3. Então, os algarismos que formam o número 45, somados, dá um múltiplo de 3. Então, 45 é divisível por 3. Eu acabei de fazer a conta, né? 45 dividido por 3 dá 15. Né? Bem, 15 não é par, não é divisível por 2. Pessoal, a partir do momento que você já esgotou as possibilidades de dividir por 2, né? Não precisa nem testar de novo. Eu tenho que ver se 15 é divisível por 2. Não precisa, né? E até mesmo porque é ímpar, né? Não precisa nem ficar perdendo tempo com isso. Então o próximo número primo é o número 3. 15 é divisível por 3? Sim, que nós sabemos que 15 dividido por 3 dá 5. Né? 5. Só arrumar aqui o número 5 aqui que não ficou legal. 5, né? Beleza. Agora, bem, 5 não é divisível por 2 porque não é par. 5 não é divisível por 3, né? Porque não está na tábua do 3. O próximo número primo é o número 5. Só mudar a cor aqui que esse verde aqui não ficou legal. Deixa eu pegar um azul, né? 5 dividido por 5 dá 1, né? Então eu pego um determinado número e vou dividindo por números primos até eu chegar no número 1, né? Aí o que eu faço para saber se eu acertei, né? Pego todos os números e multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.
8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. 72 vezes 5, 360. Bateu. Tá? Então, aí quando for escrever a resposta, né? É a mesma resposta que eu fiz no primeiro método. Né? Que 360, se eu decompor em fatores primos, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Tá? Então, eu transformei um número composto, que é o número 360, numa multiplicação que só tem números primos. Tudo bem? Aí vocês vão perguntar para mim, professor, onde eu vou usar isso? Gente, em mais lugares que vocês imaginam, tá? Porque, lembra quando eu falei que dá para você fazer MMC e MDC, né? Usando esse método que o GU falou comigo, falando isso, salve GU, pediu para mandar um salve, mandei um salve. Então dá para usar, dá para calcular qual que é o MDC ou saber quais são os divisores usando esse método. Tá? Então as aplicações dessa decomposição que eu acabei de fazer são para achar MMC, para achar quais são os divisores de um número, para achar MDC, para calcular raiz quadrada e cúbica, que é o nosso próximo assunto, entre outras aplicações. Tentar fazer rapidinho aqui. Eu quero saber qual que é o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Eu vou fazer com um número pequenininho aqui, tá? De 5 e de 8. Né? Do jeito que eu ensinei vocês lá na aula, o que vocês iam fazer? Vocês iam pegar os múltiplos de 5 e começa. 0, 5, 8... 8, ó. Tô ficando louco. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, vai embora. Né? Se eu vou pegar os múltiplos de 8, começa no 0 sempre. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, vai embora, né? Então eu tenho que pegar o menor múltiplo comum desses dois números, né? Quem que é o menor múltiplo comum, né? Que coincide nos dois. O menor é o número 40. Então eu vou achar que o meu MMC vai dar 40. Isso no método que nós aprendemos na sala de aula, na raça, né? Escrevendo todos os múltiplos. Tem um outro método, né? Que é o método que o GU mostrou na sala, né? O que eu faço? Eu pego o número 40. Não, ou melhor. Eu pego os números 5 e 8. Os números 5 e 8. E eu divido por números primos, né? Então, por exemplo, o primeiro número primo que eu vou usar é o número 2, né? 2 dá para dividir por 5? Não, mas dá para dividir por 8. 8 dividido por 2, 4. Né? Bem, 2 ele é divisível. 2 é divisor de 4, né? Eu consigo dividir 4 por 2. 4 dividido por 2, 2. Né? 2 dá para dividir por 2 aqui. Vai dar 1. Né? Aí qual que eu. Bem, aí já esgotei as possibilidades de divisão por 2. Próximo número primo é o 3, só que 5 não dá para dividir por 3, então sobrou o número 5. 5 dividido por 5, 1. Aí ficou 1 nos dois. Para tirar o MMC de 5 e de 8, o que eu vou ter que fazer? Eu multiplico todos os fatores primos. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Eu achei o MMC sem precisar escrever todos os múltiplos de 5 e de 8. Tá? Um outro método. Eu quero saber qual que são os divisores de um número. Né?
Eu vou pegar o exemplo anterior, que é o exemplo do... Bem, MMC eu já mostrei para que serve. Como faço para calcular, né? Usando decomposição. Saber quais são os divisores de um número, né? Eu vou pegar o 360, que eu acabei de fazer, né? Nós decompomos, né? Acabamos de decompor, né? 360 dividido por 2 dá 180, por 2 dá 90, por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 5 dá 5. Ah, desculpa. Por 3 aqui. 15 divisível por 3, desculpa. Por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Pessoal, eu tive que dar uma organizada aqui para não ficar muito bagunçado, né? Então eu dei uma apagada no excesso de tinta da tela para poder fazer mais organizado, que esse processo de encontrar todos os divisores, ainda mais de número que tem muitos divisores como 360, tá? Tem que ser bem organizadinho para que não haja confusão. Beleza? Então como é que eu faço para descobrir quem são todos os divisores 360? Bem, para saber o conjunto de divisores 360, eu coloco aqui D de 360, né? Já está decomposto, né? Conforme nós fizemos em slides anteriores, beleza? Quem que é o primeiro divisor do número 360? É o primeiro divisor de qualquer número, que é o número 1, né? Número 1. O que eu faço? Como eu começo pelo 1, eu coloco o 1 em cima do primeiro número primo da decomposição. Tá? Aí eu pego o número primo seguinte, que seria o 2, que está aqui embaixo, ó, e multiplico por 1. Né? Então, 2 vezes 1, 2. Eu vou colocar aqui. 2. Então, o 2, ele é divisor de 360 também. Então, coloca aqui. 2. Né? Depois, eu pego o próximo número primo, que é o segundo número 2 aqui, e multiplico por esse número 2 que está em vermelho. Né? Esse número 2 que está em vermelho aqui. Então, 2 vezes 2, só apagar aqui para vocês entenderem. Então, eu multiplico por esse número 2 aqui, ó. E 2 vezes 2 dá 4. Né? Aí eu pego o terceiro número 2, que está repetindo, né, o número 2, e multiplico por 4. 4 vezes 2, 8. Então, o 1, o 2, o 4 e o 8 já são divisores de 360. Né? Aí vem o primeiro número 3. O primeiro número 3 você vai multiplicar por todos esses números que estão em vermelho aqui. Ele multiplica por 1, por 2, por 4. Ó, vai pegar o número 3 e vai multiplicar por 1, por 2, por 4 e por 8. Então vai colocar aqui na frente do primeiro número 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Então, esses números que estão em vermelho também são divisores de 360. Né? Aí eu pego o segundo número 3, que é esse cara aqui, ó. Como eu já multipliquei pelo 1, por 2, por 4 e por 8, eu já multipliquei já uma vez. Então, não vou precisar multiplicar de novo. Então, vou multiplicar aqui embaixo, que vai dar 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 24, 72. E eu pego o número 5, tá? E multiplico por... Como apareceu o primeiro número 5 aqui, eu vou multiplicar por todos os números que estão em vermelho. Então, 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 8
dá 40. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 6 dá 30. Isso. 5 vezes 12 dá 60. 5 vezes 24 dá 120. 5 vezes 9 dá 45. 5 vezes 18 dá 90. 5 vezes 36 dá 180. E 5 vezes 72 dá 360. Vamos organizar aqui. Vamos organizar aqui. Pela ordem, né? Então, 1, 2... Os divisores de 360 são 1, 2, 4... Ou melhor, 1, 2, 3, né? Tem o número 3. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18. Ah, esqueci do 9, né? É muito divisor. 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 40, 50 não é, 60, caramba, depois do 30 é o 36, né? 36, 40, 45, 50 não é, 60, 72, 90, 120, 180 e 360. Que 180 é metade, né? O que vem depois é o próprio número, né? Vamos ver se nós esquecemos de algum. Vamos multiplicar. Nossa, vai demorar um pouquinho. 1 vezes 360, 360. 2 vezes 180 dá 360. 3 vezes 120, vou fazer o seguinte para não ficar muito zoado aqui, tá? Então, 1 vezes 360, 360. 2 vezes 180, 360. 3 vezes 120, 360. 4 vezes 90, 360. 5 vezes 72, 360. 6 vezes 60, 360. 8 vezes 45, 360. 9 vezes 40, 360. 10 vezes 36, 360. 12 vezes 30, 360. 15 vezes 24 dá 360. E 18 vezes 20, 360. Não esqueci de nenhum número. Então eu achei todos os divisores de 360 usando a decomposição de números, a decomposição por fatores primos. Se eu consigo achar os divisores, eu consigo achar o MDC, né? Porque se eu tiver divisores de dois números, né, eu pego todos os divisores, vamos supor, de dois números quaisquer, né? Vamos supor, 6 e 10. Né? Então eu pego todos os divisores de 6, todos os divisores de 10, vejo quem que são os divisores que tem nos dois e determino quem que é o MDC, que vocês já viram, o MDC de 6 e 10. Né? Então o MDC de dois ou mais números é só você descobrir quem são os divisores de cada número e o maior divisor que tem nos dois é o MDC. Né? A outra aplicação da decomposição, tá, é a raiz quadrada e raiz cúbica. Tá? Só que eu não vou mostrar como é que eu uso agora, porque vocês ainda não aprenderam raiz quadrada.
Tá? Você pode usar a decomposição em fatores primos para poder calcular a raiz quadrada, sem necessidade de ficar fazendo decoreba, né? Porque tem muita gente que aprende raiz quadrada cúbica na base da decoreba, né? Mas quando chegar a hora, eu explico para vocês, né? E etc. Né? Você pode utilizar em soma de frações, que dependendo do caso, usa MMC, né? Então na matemática vocês direto e reto vão se deparar, vão precisar, né, fazer decomposição em fatores primos. Bem, galerinha, agora que eu mostrei a decomposição em fatores primos e a utilidade para que serve, tem 2 exercícios sugeridos para vocês fazerem, tá? Na página 52, a própria apostila 1, né? Exercícios 1 e 2. 2 exercícios, rapidinho vocês fazem, beleza? E quando a gente for fazer essa aula ao vivo, tem 3 exercícios de MMC, tá? Que ficaram para trás, que eu deixei de propósito, para resolver através da decomposição em fatores primos, através da fatoração. Beleza? Não esquecendo, né, que decomposição em fatores primos também é conhecido como fatoração. Beleza? Então, é isso aí. Né? Já passou de meia hora de vídeo, já faz tempo. Né? Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro, né? Seja presencial ou através de vídeos. Né? Obrigado pela atenção e até a próxima. Bye. Tchau, tchau.